nós estamos mostrando aí Bento Gonçalves, um lugar bonito, um lugar legal para fazer um bom turismo. Então agora, dentro do nosso roteiro, nós vamos conhecer as rotas das cantinas históricas, um lugar bacana para você passear aí com a sua família e com seus amigos. Como eu disse na abertura do programa, nós íamos mostrar aí a rota das cantinas históricas aqui em Bento Gonçalves. E uma das primeiras cantinas que encontramos foi a cantina Poçamai. E aqui ao meu lado está a patriarca da família Poçamai. Gostaria que você contasse para os nossos amigos aí um pouquinho dessa história da família Poçamai aqui em Bento Gonçalves. A família Poçamai veio em 1878 para um lugar chamado Paulina, que fica bem pertinho. E lá eles construíram a sua casinha de pedra, que ainda existe, uma casinha de pedra bruta, não é uma pedra artesanal, né? Uma pedra bruta. Aí então lá ele teve, esse patriarca, 12 filhos. E esses 12 filhos ele conseguiu dar uma colônia de terra para cada um. Veja se hoje daria para fazer isto. Aí então ele conseguiu dar e ele deu para esse avô, sim, para um dos filhos, esta propriedade. Daí então, claro que não era assim. Aqui então, tem 100 anos de história, só aqui. Então, e eles foram tendo as suas famílias, foram progredindo e hoje tem esta propriedade com 2 pessoas morando nela. Antigamente vocês produziam bastante vinho, né, aqui na propriedade. Hoje já diminuiu um pouco por falta de mão de obra, né? Por falta de mão de obra realmente, porque todos seguiram o seu caminho, todos construíram a sua família, estudaram, saíram, e quem estuda não volta mais para o interior. Um dia vai voltar. A gente é sabido que as pessoas ganham dinheiro na cidade e um dia eles voltam para sua morada para rever as coisas do passado. Mas esse dia a Deus pertence, né? Isso é verdade, porque eu tenho então nós temos 3 filhas. As 3 filhas estudou, fez a sua faculdade. Uma está em São Paulo, que é diretora da Embratel, que agora seria Claro TV. Uma está em Porto Alegre, que trabalha na área de vinhos. E uma, então, está morando agora em Bento Gonçalves, graças a Deus, porque ela morava em Florianópolis. Então, o que elas pensam? De um dia voltar, mas depois de aposentadas, né? Mas não para trabalhar em Parreirais, com certeza, mas para futuramente o que elas querem é montar uma pousada. E aqui tem capacidade para isso, porque a região oferece esse tipo de atividade, que é o turismo, né? A pousada, as vinícolas, enfim, né? Mas hoje a família Poçamai oferece uma gama de produtos para as pessoas que vêm aqui visitar, né? E que produtos vocês têm para oferecer para o nosso amigo que está aí nos assistindo e vão vir até aqui? Aqui a gente ainda consegue fazer vinhos artesanais, bem artesanais ainda em pipas de madeira. Tá. Depois então dos vinhos a gente faz geleias. Geleias só 5 tipos de geleias. O porquê de só 5 tipos? Porque são frutas próprias. Porque eu não gosto de comprar frutas porque nunca se sabe a procedência, quanto veneno tem. Daí eu sei da minha fruta como é que é, né? Aí depois então temos um licor com uma história muito antiga que ainda os antepassados trouxeram para cá, que se chama Notino. E temos grapa. Meu marido ainda faz grapa em alambique, com as cascas das uvas, né? Então ele faz a grapa. Então tá aí, ó, você vindo para Bento Gonçalves,
Venha conhecer, é claro, a rota das cantinas históricas e venha até aqui na Cantina Poçamai. Você vai encontrar essa pessoa que aqui está, o seu marido, alguém vai atender você aqui muito bem. E não deixe de levar um desses produtos que são bem natural, tudo feito com as coisas da terra. Então nós estamos mostrando a vocês aí a rota das cantinas históricas. É claro, aqui não podíamos deixar de mostrar a fabricação do suco de uva. Uma bela empresa, Sucos Vista Monte, suco de uva, né? Isso, nós elaboramos somente suco de uva 100% natural, então é somente o suco extraído da fruta e mais nada. Ponto para o pessoal vir aqui comprar, pode vir à vontade. Pode vir à vontade, nós atendemos sob agendamento e nós estamos sempre de portas abertas para receber as pessoas do Brasil inteiro que são adeptas a degustar produtos de qualidade, que se preocupam muito com a saúde. Então nós estamos sempre buscando elaborar produtos de qualidade, diferenciados e buscando sempre a saudabilidade em tudo que a gente faz. Então nós trabalhamos sempre sob agendamento, pode ser feito por telefone, então o DDD é 54 9603 3230 ou pelo nosso e-mail vistamontes@vistamontes.com.br. Na nossa propriedade, então, nós podemos fazer uma visita pelos nossos vinhedos, onde o turista pode conhecer todo o processo de cultivo do vinhedo. Nós podemos também apreciar a nossa casa histórica de origem da imigração italiana também, que até hoje ela retrata todo o trabalho árduo que o imigrante teve quando chegou ao Brasil. E por final, então, a gente aprecia os nossos sucos de uva, o branco e o tinto, que é, digamos, o nosso gran finale. É a parte comercial, que é a parte melhor, né? E já aproveitar a estadia em Bento Gonçalves e conhecer todos os outros roteiros turísticos, todos os outros empreendimentos que nós temos, que vale muito a pena. Beleza? Continuando o nosso passeio aqui em Bento Gonçalves, nós viemos na vinícola Alpizol, Simara. Diz uma coisa para mim, o pessoal lá que está nos assistindo, né? Vindo para cá, nessa vinícola maravilhosa, a gente já fez esse passeio, daqui a pouco nós vamos mostrar como é que eles têm que fazer para chegar até você e agendar um passeio nessa vinícola maravilhosa. Muito bem.
Primeiro, Lourival, então, um convite para as pessoas que vierem a Bento Gonçalves não deixarem de conhecer a rota das cantinas históricas. Um pouquinho mais de charme, um pouquinho mais de cultura. E é isso que temos a Dalpisol como proposta, que é conhecer o Ecomuseu da Cultura do Vinho. Algo diferente, onde a gente fala de vinho a céu aberto, o vinho além da taça, ou seja, a proposta da Dalpisol é viver experiências, conhecer um pouco mais do mundo do vinho, mas os seus encantos, os seus afazeres, as suas vivências. Essa é a nossa proposta e o nosso convite. E é claro, a Dalpisol tem vinho para degustação e depois para o comércio, né? Muito bem, sim. Nós permitimos ao turista conhecer a nossa linha de produtos, degustar vinhos, espumantes e suco de uva e ao final, se gostarem de um vinho, podem levar para casa, sim. Que vai ser difícil não gostar, né? Pelo menos a gente tenta fazer o melhor, mas também depois voltando para casa a gente pode indicar onde vocês vão conhecer a Dalpisol mais próximo, o local onde vocês poderiam consumir e comprar também os vinhos mais próximos de vocês também. Muito bem, agora você convida o pessoal aí a nos acompanhar nesse passeio, já que ela é que vai falar de todo o passeio aí. Então, o convite está aberto para você, turista, que estiver em Bento Gonçalves, no Rio Grande do Sul, que não deixe de conhecer a Dalpisol, de segunda a segunda, então não fechamos. Durante a semana é das 9 até as 11h30, depois voltamos a 1h até as 17 horas, e no final de semana, então, aberto, sem fechar ao meio-dia, das 10 às 16h30. E os contatos? Aqui, sempre com agendamento, para que a gente possa dar um atendimento particular, um atendimento personalizado, fazer junto com vocês um belo passeio e uma bela degustação. Então é só ligar para a Dalpisol no telefone 54-3449-2255 ou entrar no nosso site, que é www.dalpisol.com.br. Estará todas as dicas. Você vai botando na sua agenda todo o nosso passeio aqui nessa cidade maravilhosa e vem para cá conhecer. O passeio ele está aberto para que vocês conheçam a sala de exposição, o vinhedo do mundo, a enoteca, desfrute de um belo espumante à beira dos lagos, enfim, são particularidades que você encontra aqui dentro do Ecomuseu da Cultura do Vinho. Vamos lá! Eu lhes convido para conhecer, dentro do Ecomuseu da Cultura do Vinho, a nossa sala de exposição, onde nós vamos falar sobre vinhos brasileiros, vinhos da nossa história, do vinho gaúcho e vinhos internacionais. A sala de exposição da Dalpisol, ela compreende vinhos em diversas modalidades. A nossa proposta era apresentar para o público, para o turismo, os vinhos históricos do Brasil, aonde a gente retrata as primeiras vinícolas, por exemplo, uma Dreyer, uma Mônaco, uma Maison Forestier, vinícolas que hoje só estão na lembrança, e também fazendo o resgate dessas antigas que já fizeram a história e transportando para a atualidade, como Dalpisol, como Salton, como Aurora, que fazem parte do contexto atual. Do outro lado, nós vamos conhecer o quê? Os vinhos que fizeram parte do modelo de vinho internacional, grandes nomes, grandes marcas, grandes histórias. Um pouquinho de tudo isso você encontra aqui dentro da sala de exposição, onde você pode conhecer modelos de garrafas, de saca-rolha e tudo também relacionado ao imigrante italiano que fez muito parte dessa história, que construiu junto conosco a história dos vinhos brasileiros. Então, o convite para conhecer a sala de exposição do Ecomuseu do Vinho está aberto, está todos os dias, de segunda a segunda, esperando por vocês. Agora eu convido vocês a conhecerem o nosso varejo e a nossa sala de degustação. Aqui a proposta é a interação junto com o convidado, junto com o turista, para que ele deguste junto conosco os vinhos, os espumantes do seu interesse, mas que exista sempre uma troca entre o enólogo, o sommelier e quem está nos visitando. Então não existe o autosserviço, existe sim sempre uma cumplicidade, uma interação, uma troca entre nós.
das particularidades do Ecomuseu do Vinho é trazer plantas relacionadas ao vinho. E nesse espaço nós temos um carvalho europeu. Nós estamos dentro do Vinhedo do Mundo. O Vinhedo do Mundo na Dalpisol nada mais é do que uma grande coleção de uvas de mais do que 30 países e num total de quase 400 variedades. Aqui nós temos uva do Japão, uva do Afeganistão, uva de países tradicionais como França, Itália, Portugal e que estão aqui já em adaptação, em processo de produção, e de todas essas uvas nós fizemos um exemplar chamado Vino Mundi, que é algo que reúne mais do que 100 variedades no mesmo vinho. Então é um convite para vocês conhecerem o Vino Mundi e principalmente o Vinhedo do Mundo na época da safra, que se estende de janeiro a março de cada ano. Nós estamos em frente ao Vinhedo do Mundo, que é a primeira réplica. O Vinhedo do Mundo está à nossa direita, que seria então um exemplar totalmente na condução de espaldeira. E esse que nós estamos aqui é uma pequena amostragem do Vinhedo do Imigrante, como ele foi formado quando os imigrantes chegaram aqui na região. Totalmente em madeira, normalmente composto de uvas americanas, como Isabel, como Bordeaux, uvas para vinhos comuns. E diferente do nosso Vinhedo do Mundo, que é totalmente em espaldeira, mas que o foco é vinhos finos, então uvas, vitis, vinícolas. Um espaço que não deve ser deixado de visitar é a nossa enoteca. A enoteca nada mais é do que uma biblioteca, mas ao invés de guardar livros, ela guarda história, guarda uma história engarrafada, ou seja, é uma coleção de vinhos especiais da Dalpisol. Convido vocês a conhecerem. Vamos entrar? Então, dentro da enoteca está todo o acervo da Dalpisol, desde o primeiro exemplar, que foi um Cabernet Franc da linha do Lugar de 1978. Então aqui vocês vão perceber que existem variedades de uvas tintas, variedades de uvas brancas, alguns que ainda fazem parte do nosso portfólio e outros que já não fazem mais, mas que estão guardadas para que a gente possa contar a história da evolução dos vinhos Dalpisol e a evolução dos vinhos brasileiros. E deste lado, então, numa maior quantidade, algumas grandes safras. Por exemplo, a Cabernet Sauvignon Safra 91. Dependendo do grupo, dependendo da visita, nós nos permitimos degustar um vinho mais antigo e conhecer as suas particularidades. Perceber se ele teve longevidade, se ele resistiu ao tempo e se ainda pode ser considerado um bom vinho. Aqui a nossa proposta é retratar, então, a história da indústria vitivinícola, a evolução, os equipamentos que já foram utilizados pela indústria, o que evoluiu, a modernidade versus o passado. E o passado precisa aqui estar presente para ser contado. Afinal de contas, nem tudo foi sempre fácil. Então é um pouquinho do nosso exemplar, um pouquinho da nossa vivência e da nossa história retratada nesse espaço de equipamento. A proposta então aqui é nós conhecermos o nosso restaurante, que ele está aberto somente com agendamento para grupos de no mínimo 20 pessoas, né? Então esse restaurante, o charme do restaurante é que ele está localizado à beira dos lagos. E como os lagos também chamam muito a atenção, hoje o nosso turista ele pode desfrutar de um belo espumante sentado à beira dos lagos, desfrutando dessa paisagem, ao som dos pássaros e curtindo principalmente a natureza, ou seja, vivendo uma experiência do mundo do vinho, um vinho além da taça, que é a nossa proposta. Bom pessoal, então vocês viram aí todo esse passeio maravilhoso nessa vinícola linda, maravilhosa, com todo o conforto, especialmente, é claro, de uma bela companhia que nós fizemos aí, né? E então só falta nós fazermos um brinde à sua colaboração de ficar nos assistindo aí. A você! A nós e ao vinho brasileiro! É isso aí! Ó!
Bom demais!